Bom, pessoal, começando aí o nosso quarto vídeo. Nesse vídeo a gente vai estar criando aí os primeiros arquivos dentro da nossa estrutura de pastas. Também vamos colocar já o servidor para funcionar na rota inicial. Vamos instalar algumas dependências para já deixar o projeto funcionando. Então vamos lá, vamos começar instalando algumas dependências. Como falei para vocês, eu vou usar o Yarn. Então a primeira dependência que eu vou usar aqui vai ser o Express. Vou adicionar ele, é o Express que vai montar o nosso banco de dados, que vai fazer ele, banco de dados não, o nosso servidor, que vai colocar ele para funcionar. Outra biblioteca aqui é o Yarn, é o Nodemon. Só que o Nodemon eu vou instalar ele como dependência de desenvolvimento, que a gente só vai utilizar ele quando a gente está desenvolvendo o projeto. Depois do projeto publicado não tem mais necessidade de utilizar ele. O Nodemon, para quem não sabe, funciona assim: quando a gente está desenvolvendo, a gente tem que ir lá iniciar o servidor, onde o servidor vai estar rodando. Se a gente fizer alguma alteração em algum arquivo, temos que parar o servidor e iniciar novamente. Então pode acontecer algumas falhas, às vezes você esquecer de estar fazendo isso, de estar parando e startando novamente o servidor. Às vezes pode estar gerando alguns erros que você não vai conseguir interpretar ali de horas até você identificar qual é o problema, que na verdade era uma coisa simples, era parar o servidor e startar de novo. Então, para evitar isso e estar otimizando o nosso tempo de desenvolvimento, o Nodemon ele faz isso. Toda vez que eu salvo o meu arquivo, eu faço alguma alteração, ele mesmo já vai lá, dá baixa para o meu servidor e starta ele novamente. Então a gente não vai ter que ficar fazendo isso. Então vai otimizar bastante o nosso trabalho aí nessa parte. Deixa eu ver aqui. Nodemon já instalei. Outra coisa que eu vou instalar aqui, deixa eu limpar o meu console, é o Sucrazy. O que o Sucrazy faz? Quando você está montando o servidor, você usa o Require. Eu, particularmente, gosto de estar utilizando o Import. Se você se sentir mais confortável em estar utilizando o Require, pode continuar do jeito que você está. Não precisa instalar o Sucrazy aqui, mas se você gosta de utilizar o Import, o Export, da mesma forma que você utiliza no React, por exemplo, então você precisa ter essa dependência instalada no teu projeto, tá? Então, só para a gente conferir aqui, a gente já vai lá no nosso package.json. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem as três dependências que a gente instalou, o Express e o Sucrazy, ambas em dependências normal, e o Nodemon em dependência de desenvolvimento, certo? E para fazer tudo isso funcionar, a primeira coisa que a gente vai ter que criar aqui vai ser um script do Nodemon para que ele consiga registrar o Sucrazy, para que ele possa fazer essa funcionalidade do import export. Então eu vou criar um arquivo aqui que se chama nodemon.json. Então tá aqui. Vou copiar o script aqui para não precisar digitar, ganhar tempo. Então o que ele vai fazer? Nada mais simples do que isso. Ele vai executar um comando, em JavaScript para estar registrando o Sucrazy no Node. Então o Node vai executar esse script aqui e com isso o import passa a funcionar dentro do nosso projeto. Lembrando que aqui também, no package.json, por exemplo, a gente vai criar um script aqui para estar executando através dessa parte o Sucrazy. Para isso, o que eu vou estar fazendo? Eu já vou estar criando meu arquivo inicial aqui dentro do SRC. Então, eu não vou chamar ele de index, eu vou chamar ele de server, porque eu acho mais, vamos dizer assim, mais intuitivo. Aí aqui no meu package.json, aqui onde está index, eu vou trocar para esse caminho que a gente está criando, que vai ser o src/server.js. E aqui dentro dos meus scripts, cadê aqui dentro dos meus scripts, eu vou criar um script novo, que eu vou chamar ele de start, que é o mesmo esquema quando você executa o projeto no React, que você dá um npm start, por exemplo, ele executa o projeto. Então aqui é a mesma coisa que eu vou estar fazendo,
Só que a diferença é que eu vou chamar o Nodemon e vou chamar o src, identificando qual arquivo ele vai executar, que no caso é o server, server.js. Então, com isso, a hora que eu der um npm start, ele vai executar esse arquivo, chamando o server do meu Nodemon, né, que eu tenho a configuração dele aqui, registrando o Crazy também e dando um start no projeto. Então, aqui de configuração do nosso arquivo JSON, inicialmente é só isso. E eu vou estar começando a criar aqui agora a estrutura do nosso servidor, como que ele vai funcionar. Então, além do arquivo service, eu vou criar aqui também um arquivo app, novo arquivo, vai chamar app.js. Então, inicialmente é isso aqui, e dentro do meu arquivo de rotas eu também já vou criar um arquivo novo aqui. Eu vou chamar ele de index por enquanto. Depois, se fizer sentido a gente precisar, a gente altera. Então a gente vai fazer toda essa configuração. Então, inicialmente, no meu arquivo de rotas, eu vou criar a minha rota inicial, tá? Então, como que vai funcionar? Como eu estou usando o import, então eu vou dar aqui um import, abre e fecha bigodes, eu vou chamar aqui o router. E esse router vem de onde? Ele vem do Express. Então tá aí. E logo mais eu já crio uma constante aqui, eu vou chamar ela de routes, que é o nome da nossa pasta ali, e vou colocar nela um new router, que é aquele arquivo que a gente está importando aqui em cima. Então, fazendo isso, agora eu venho aqui embaixo e já vou criar a nossa primeira rota, iniciar ela, que vai vir de routes, .get, que vai ser uma rota get, né? Vou abrir o parênteses aqui, vou abrir o nosso primeiro parâmetro que eu passo para ela aqui, é a barrinha, que vai ser localhost 3000, ponto, essa vai ser a nossa rota. E aqui eu já vou chamar o res e o rec. Fazendo isso, aqui eu já crio a minha arrow function, beleza, e aqui eu dou um res, ponto, status, ponto, o status não, é com 200 aqui, né, significando que deu tudo certo. Vou pôr um ponto JSON e vou mandar uma resposta lá para o meu arquivo. Que resposta que vai ser essa? Vou mandar um objeto, vai estar escrito OK, e 2 pontos eu vou pôr connected. Então beleza, então aqui está pronto. E aqui embaixo eu vou pôr um export default routes. Então já está aqui meu arquivo de rotas inicial, ele já está criado aqui. Então a gente já está pronto, a gente já tem a primeira rota. Vou salvar ele aqui, posso até fechar, porque eu não vou estar utilizando ele mais por enquanto. E eu vou vir aqui agora no meu arquivo app e vou estar criando a estrutura dele. Como que vai ser? Vai ser um import também, express from express. Então tá aqui. E eu também já vou estar chamando aquele arquivo de rotas que eu acabei de criar. Vai ser o import routes from, aí eu ponho o ponto barra, né, que eu vou acessar aquela pasta. Como ele está com index, eu posso só fazer ponto barra routes aqui que já vai funcionar. Então aqui eu ponho um class, vou criar uma estrutura de uma classe aqui para ficar mais fácil a criação. Vou abrir aqui, já venho aqui, de cara eu já vou criar um constructor. Depois desse constructor aqui, eu vou criar toda a estrutura do nosso construtor. Dentro desse constructor, o que eu vou estar colocando? Eu vou estar colocando o que eu vou estar usando dentro dessa classe. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um this.server, que ele vai receber tudo que o meu Express tem. Então eu vou estar passando isso aqui para ele, porque eu vou estar usando o server ali embaixo. E também vou criar uma estrutura dos middlewares, onde eu vou estar chamando meus middlewares. Middlewares. Opa, só que aqui não completou errado. É só assim. Então this.middlewares. E eu também vou estar chamando, já inicializando as minhas rotas aqui, né? Que no caso é o routes.
Beleza? E agora eu já vou estar construindo, fazendo as chamadas aqui. Por exemplo, no middlewares, eu vou estar passando aqui, opa, criou errado, middleware, aqui faltou um S aqui, ó, middleware, eu vou chamar dentro desse middleware um this.server.use e aqui dentro eu vou passar o routes, que são nossos arquivos de rotas. Não, na verdade aqui não. Na verdade o início é o express. Primeiro eu tenho que express.json. Já estava pulando partes aqui. O que ele vai fazer nesse express.json? Isso daqui era aquele require.body. Então aqui a gente utiliza o express, que se você colocar o require.body aqui, ele vai dar que está deprecada a biblioteca, né? Então a gente já vai usar direto o express aqui mesmo, a gente não tem esse tipo de problema. E aqui embaixo a gente vai iniciar as rotas, que vai ser routes. Vou abrir aqui, vou pôr um ponto, tirar aqui um espaço, vou pôr um this.server.use. Aí aqui eu vou passar o routes. Aqui. Então aqui eu já estou chamando. Aqui vai ser onde eu vou chamar middlewares, se eu precisar. Aqui é o meu arquivo de rotas, então eu já estou chamando aquele arquivo de rotas inicial que eu acabei criando aqui. E para finalizar, antes de chamar o export aqui, nesse meu arquivo server, ele é um arquivo bem tranquilo, ele é mais mesmo para divisão do código, para ficar mais visual. Então se eu der aqui um import app from, eu vou chamar aquele arquivo app meu ali no service, né? Eu vou estar chamando ele lá. Então eu coloco aqui um ponto barra e chamo aqui o server não, o app, né? Tô confundindo aqui, o app. Então o que eu estou fazendo? Dentro desse arquivo server eu estou chamando o app. Por que ele não completou ali para mim? Porque eu não dei o export aqui ainda. Porque eu ainda vou dar esse export. Então se eu vim aqui em server agora, colocar um app.listen, eu vou colocar que eu vou utilizar a porta 3000. E aqui eu já crio uma nova função, uma arrow function aqui, só para a gente ver o que está acontecendo, de não ficar totalmente no escuro. Então eu dou um console.log. E aqui dentro eu vou printar uma mensagem na tela aqui do nosso terminal. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ouvindo a porta 3000. E vou salvar aqui, tranquilo, essa parte é só isso. Esse arquivo server aqui, ele é só para isso. Para ele estar chamando, inclusive é ele que eu chamo aqui no meu packet.json, que é esse aqui, ó, server.js. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ele vai trazer essa importação do arquivo app, então ele vai dar um listing aqui na porta 3000, ele faz somente isso. E aqui agora no meu app, eu vou fazer a exportação desse arquivo para que seja possível fazer toda essa rotina aí. Então como que eu faço? Eu dou um export, default app, que ele autocompletou aqui para mim, mas na verdade vai ser um new, porque eu estou trabalhando com classe, né? Então eu estou inicializando uma classe nova. E eu põe aqui server. E eu vou salvar. Então o que ele está fazendo aqui para mim? Ó? Aqui eu já tenho a estrutura do nosso projeto. Então aqui eu não preciso mexer mais, porque ele já vai estar funcionando. Porque eu já tenho aqui a importação do meu Express, já tenho do routes aqui, já tenho criado a minha classe, já tenho o meu constructor falando o que eu vou usar aqui embaixo. No caso aqui eu já estou inicializando aqui, estou trazendo as configurações do Express aqui para dentro desse server. Aqui eu já estou fazendo aquela configuração para a hora que eu receber as informações via Insomnia ou Postman, que vem no body, que vem no header, que vem no params. Então eu recebo tudo por aqui. Já estou falando que eu vou trabalhar com JSON. E aqui embaixo eu estou falando que eu vou utilizar o meu arquivo de rotas que está aqui dentro, que no caso já tem uma rota inicial. Então fica mais, vamos dizer assim, mais visível, mais tranquilo. Então lembrando que isso daqui é um middleware que a gente chama, então isso aqui já é um middleware. E o meu arquivo server vai estar fazendo só isso, e simples assim. Então se eu vim aqui agora, vou salvar meu arquivo, e vou dar um npm start aqui, o que vai acontecer? Teoricamente, se nada der errado,
ele já vai chamar o nosso servidor, já vai colocar ele em uso. Então eu venho aqui no terminal, vou dar um CLS, vou dar um npm start. Por que npm start? Porque foi como eu configurei aqui, ó, o start. Então ele vai chamar esse caminho aqui para mim, tá? Então vou dar um npm start, vou dar um enter aqui. Ele deu um erro aqui, que ele deu um módulo not found, deixa eu ver qual foi. Deixa eu confirmar aqui se eu não escrevi nada errado. Nodemon, tudo certo. App, Visten, tá. Routes, routes.get, router. Acho que não tem nada de errado. Status 2000, JSON, tudo certo. App. Bom que acontece isso pra gente ver o que tem de errado, né? Se é que tem alguma coisa de errado. Aqui tá tudo certo. O meu app Express, Roads, tá vindo do Roads, app use.server.express.json, server.userRoads. Aparentemente está tudo ok. Deixa eu parar aqui de novo. Vamos tentar dar um play mais uma vez aqui. Mas ele tá me dando aqui, ó, já na cara, ó. Eu escrevi Empress em algum lugar, ó. Tá vendo? Empress. Então vamos procurar onde está esse Empress aqui que eu escrevi errado. Express, server. Não. Deve ser no meu arquivo de rotas, não é possível. Aqui, ó. Aqui onde está o erro. Está escrito Empress, é Express. Então vou salvar aqui. Vou parar aqui, vou dar um CLS, vou rodar de novo o start. E tá aí. Tá funcionando. Era só aquele errinho lá. Então se eu vim aqui agora no meu servidor aqui, se eu jogar um localhost 3000, s.status. O que eu esqueci de colocar aqui? Aqui tá errado aqui, ó. Aqui é rec e aqui é o res. Então, ok. Deixa eu atualizar ali. Aí, ó. Então, para vocês verem que faz diferença isso, tá? Então, é rec e res. Então, aqui já me deu a mensagem lá de OK Connected. Então, se eu vir no meu navegador, ele já está me dando aqui, OK Connected. Então, o nosso servidor já está funcionando, já está ativo na porta 3000. Então, nos próximos vídeos, a gente já vai continuar escrevendo, integrando ele com o MongoDB, fazendo a nossa primeira inserção de dado, consulta, validando o login e ver tudo como que vai estar funcionando. Então nesse vídeo a gente para por aqui, só dando um review aqui sobre o que a gente fez. A gente criou aqui a dependência, né? A gente instalou o pacote do Nodemon, do Sucrase e do Express. Criou o arquivo Nodemon para que ele funcione com o Sucrase aqui, para ele funcionar o import e o export. E no nosso package.json a gente criou o script de start, mudou o nosso main aqui para estar identificando qual que é o nosso arquivo inicial, né? O arquivo principal. E criou já também aqui o nosso primeiro arquivo de rotas, a estrutura que a gente vai estar utilizando. Então a gente já tem aqui, ó, a estrutura de rotas. Criou o nosso arquivo app, que é a nossa classe. Eu criei uma classe aqui para estar facilitando, e aqui dentro eu desmembrei ela, né? Coloquei o server aqui, que é esse arquivo inicial, que ele faz o listening nessa porta 3000 para estar inicializando, chamando o app, que é essa classe aqui, e já faz a inicialização do nosso back-end aqui, do nosso servidor de back-end. Então nesse vídeo é isso, a gente fica por aqui, e no próximo vídeo então a gente já vai começar a trabalhar com o MongoDB, já criar conexão, já inserir, fazer consulta e tudo. Então até o próximo vídeo.